Olá, meu nome é Kathleen Manajás, eu sou psicóloga e especialista em transtornos mentais e pós-graduanda em neuropsicologia. E hoje, através do Grupo Monte, vim falar um pouquinho sobre o autismo, respondendo perguntas dos colaboradores. Mas afinal de contas, o que é o autismo? É uma doença? Tem cura? Bom, o autismo, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, que tem como característica a dificuldade comportamental e social, restritivo ou repetitivo. É chamado de transtorno do espectro autista, pois cada criança apresenta o autismo de forma diferente. Cada um tem sua característica e especificidade. Por isso que nós, hoje em dia, chamamos que o autismo não tem cara, porque antigamente existia muito esse pré-julgamento de que a criança autista precisava ter características físicas. A alta do diagnóstico nos últimos meses de crianças e pessoas com autismo se dá pelo avanço dos estudos. Não é que antigamente não existiam autistas, já existiam, mas não se tinha diagnóstico correto. Era muito visual, era aquela coisa que você olhava e você sabia que aquela pessoa poderia ter alguma deficiência porque vinha uma característica física. Hoje, não existe mais isso. Por isso que é muito importante a gente se atentar no ditado: o autismo não tem cara. As pessoas com autismo hoje, elas têm muito mais possibilidades de terem um diagnóstico digno, feito que o avanço dos estudos faz com que essas pessoas, desde a infância até a adulta, sejam amparadas pelo multiprofissional. Mas, afinal de contas, qual a idade é possível esse diagnóstico? A partir de que idade é possível esse diagnóstico? A partir de 1 ano de idade, a criança já começa a apresentar sinais, como não atender pelo nome, a criança não fala, não tem contato visual, não dá função a brinquedos e objetos, normalmente ficam girando ou giram o corpo ou fazem movimentos giratórios em objetos. Tem flerpes, que a gente chama das estereotipias, balançar da mão, balançar da cabeça, o balançar do corpo. A criança não gosta de contato físico ou de lugares e ambientes fechados com muitas pessoas. O contato social ele é muito restrito. E a partir de 1 ano de idade já se é possível visualizar esses comportamentos restritivos e repetitivos que a criança traz. E principalmente depois dos 2 anos de idade, a seletividade alimentar, onde ela tem preferência por um tipo de comida específico. Pode ser por gosto, textura, cor e dentre outras. Não é que a criança não goste de salada ou disso ou daquilo, mas sim porque ela tem uma seletividade alimentar, vista comportamentalmente. Como o mundo é visto através de uma pessoa que possui autismo? Bom, para falar sobre esse assunto, a gente precisa ter em mente que os níveis sensoriais de uma pessoa com autismo, eles são alterados. O que são os níveis sensoriais? São todas as informações externas que entram para o nosso corpo como informações internas. É o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. Todas elas são sensoriais. E essas pessoas, elas têm níveis sensoriais alterados. Ou eles sentem de muito, ou eles não sentem nada. O que diferencia de cada um é que nunca dá pra gente colocar um termômetro naquela pessoa para saber o que está sentindo de muito ou de pouco. Nisso, a gente entra também na visão desse autista. Se ele está recebendo aquela informação de forma grande, ele está escutando, ele está vendo, as luzes, a audição dele é muito mais aguçada. A seletividade alimentar se dá pela restrição no paladar, no olfato, e o tato também faz parte de todo esse processo. O que fazer ao se deparar com um autista em crise? Bom, como dito agora, os níveis sensoriais desse autista, eles são alterados. Eles não são como de uma pessoa comum ou típica, como costumamos dizer. Esse autista, por receber essa informação de forma ampla, ele vai sentir também desta forma, fazendo com que, às vezes, ele não consiga lidar com as próprias emoções, tendo choros exacerbados, às vezes
a autoagressão, a criança que se joga no chão, que se bate, que grita, que coloca a mão na cabeça ou que bate a própria cabeça, ela é uma forma de colocar para fora toda aquela emoção que está muito grande. O que a gente pode fazer nesses momentos é acalmá-la ou esperar com que ela jogue todo aquele processo de alta emoção para fora. Às vezes nem nós, adultos, conseguimos lidar com a própria emoção. Imagina eles, que às vezes nem entendem o que sentem. Por isso é muito importante a gente praticar um pouco da empatia. Se colocar ao lado dele para que a gente consiga tentar compreender um pouco do que aquela pessoa está sentindo, aquela criança está sentindo. E esperar com que ele jogue fora tudo aquilo. Se aquela criança, se aquela pessoa estiver no processo de autoagressão, é importante com que a gente abrace aquela pessoa pelas costas, fazendo com que ela tenha mais calma e não se bata. Deixa ela gritar, deixa ela chorar, para que ela jogue aquilo tudo para fora e consiga lidar melhor com a própria emoção. É sempre importante a gente se atentar que hoje a gente já tem visualizações para essas pessoas que têm deficiência oculta através do colar do girassol. Bom, esse colarzinho aqui. Normalmente uma criança ou um adulto que está usando esse colar, ele tem uma deficiência oculta. Por que hoje em dia se usa esse colar? Porque, como dito anteriormente, antigamente era muito visto de forma expressiva, de forma visual, o autista. Ele tinha cara de autismo. Mas, hoje em dia, por não existir mais esses critérios, a gente já se tem o nível 1, o nível 2, o nível 3 de suporte de autismo, que eu vou falar posteriormente, já se pode usar, então, o colarzinho para identificar que aquela pessoa, por mais que ela não aparenta ter uma deficiência, ela tem. E esse colarzinho é muito importante para que aquela criança seja identificada e não seja julgada por tais comportamentos. Além do colar do girassol, a gente também encontra pessoas e crianças que hoje usam esse colar de identificação com um quebra-cabeça, assim como está na minha camisa hoje. Esse quebra-cabeça significa que essa criança, ela possui autismo visível, ou seja, ela pode ser tanto através do colar, como também através de uma pulseira identificada com esse quebra-cabeça. Como é feito o diagnóstico de autismo? Esse diagnóstico, ele é feito totalmente clínico, através da análise comportamental daquela criança ou daquela pessoa. Me perguntaram também aqui se existem exames que comprovam autismo. Bom, existem exames de suporte, tomografia, eletroencefalograma, Bera, para diferir quais são os níveis ou se aquela pessoa, aquela criança, ela tem algum outro transtorno ou dificuldade neural relacionada ao autismo. Mas todos eles podem dar normal e a criança ainda assim ser autista, porque o autismo, ele é um transtorno biológico. Aquela criança, ela nasce com isso, ela não desenvolve através de celulares ou através de influências de irmão ou de pessoas ao redor. Ela nasce dessa forma, por isso que não tem cura, não se tem um remédio específico que a gente vai dar para aquela criança. Existe o acompanhamento multiprofissional que vai facilitar aquela criança no desenvolvimento, onde aquela dificuldade pode ser trabalhada, aquele comportamento pode ser alterado e aperfeiçoado para que ela ganhe novos comportamentos e se desenvolva de forma mais natural dentro dos critérios da sociedade. Esta observação, ela só pode ser feita através de uma equipe multiprofissional, como psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo, sendo que o laudo só pode ser fechado através do neuropediatra ou neurologista ou psiquiatra, dependendo da idade de cada pessoa. E aqui em Macapá, podemos ter acesso a esse diagnóstico através do NAND, que fica dentro do HCAL, totalmente gratuito pelo SUS. Dentro do NAND existe a avaliação multiprofissional e a neuropediatra para fechamento desse diagnóstico. Também encontramos o CAPS-I,
como porta de entrada para esse diagnóstico e agora, recentemente, no TEA-acolhimento, através do Papaléu Paz. Quais os níveis e graus de autismo e quais suas comorbidades? Bom, hoje, através do CID, a gente tem a diferença dos níveis de suporte, mais conhecidos como leve, moderado e severo. O autismo leve, eles são alguns critérios comportamentais que não influenciam em dificuldades muito intensas na vida daquela criança. Não que ela não tenha, mas que pode ser mais fácil, às vezes, de moldá-la. No autismo nível 2, de suporte, é quando aquela criança já apresenta mais uma dificuldade, mais critérios diagnósticos para que ela consiga lidar de fato. Aquela criança que é mais agitada, que chora mais, que tem uma fala mais restrita. E o nível 3 de suporte, que é quando aquela criança já é severa, que é quando, de fato, precisa de uma intervenção e um acompanhamento para o resto da vida. Quem é autista? Tem um QI maior que os demais sem o transtorno? Bom, dentro do espectro autista, existe um comportamento em específico chamado de hiperfoco. Essas crianças normalmente desenvolvem o hiperfoco em algo ou em alguma coisa das quais eles amam muito. E eles acabam aprendendo sobre aquela coisa ou determinado assunto de forma muito mais elevada do que outras crianças. Isso não significa dizer que ele tenha um QI elevado, a não ser que venha com comorbidades, como as altas habilidades ou conhecido como a criança superdotada. Realmente essa criança a gente pode visualizar até em séries The Good Doctor, que fala sobre um autista que ele tem a superdotação. Crianças também que vêm acompanhado do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, onde aquela criança aparenta ter mais dificuldade em aprender em algumas coisas e facilidade em aprender outras, com a agitação. O autismo também pode vir acompanhado da deficiência intelectual, onde aquela criança sempre vai aparentar ou aparenta ter uma idade inferior à qual realmente ela tem. TOD, que é o transtorno obsessivo desafiador, que é aquela criança muito agressiva, aquela criança que não consegue seguir ordens ou limites, ela normalmente vai ultrapassar por uma questão também neural. Por isso que é sempre muito importante esse acompanhamento, porque quando chega na vida adulta, ela vai precisar da independência. E essa independência, ela só pode vir através de intervenção multiprofissional. Mas aí tem adultos que se desenvolveram, que são autistas e trabalham e fazem tudo. Verdade, normalmente esses adultos, eles têm o nível 1 de suporte ou no máximo o nível 2. No nível 3, com comorbidade, precisa ter uma intervenção direta para que não haja mais desconforto, fazendo com que aquela criança desenvolva depressão, ansiedade ou até mesmo outros tipos de transtornos mentais. Uma pessoa com autismo pode desenvolver uma atividade independente na área de trabalho? Em que tratamento com medicamento ajuda? Cada autista, ele apresenta uma comorbidade diferente, como dito agora há pouco. Então, esses medicamentos, eles vão variar de acordo com a necessidade biológica e neurológica daquela pessoa, independente de idade. E sim, uma pessoa com autismo, ele pode desenvolver uma atividade independente na área de trabalho. Essa pessoa, ela é uma pessoa normal, como todas nós, apresentando apenas algumas características e limitações a mais do que outras caracterizadas como típicas. Dentro dos parâmetros do desenvolvimento de cada pessoa, ele vem trazendo essa atualização de vivências através de perfis nas redes sociais, como TikTok, Instagram, falando sobre os assuntos médicos autistas, blogueiros autistas, profissionais autistas, juízes, dentre outros muitos profissionais que são autistas e conseguem trabalhar de forma funcional e usando as suas habilidades a favor deles. Existe algum benefício para quem tem autismo? Sim, existem vários benefícios e o direito dos autistas, eles têm que ser cumpridos. Dentre eles está o benefício à pessoa com deficiência, conhecido como BPC no INSS, fazendo com que essa pessoa possa ter direito ao salário mínimo,
e até mesmo a aposentadoria, dependendo do grau de autismo daquela pessoa. Tem também o direito à carteirinha do autismo. Essa carteirinha, ela é conhecida no território nacional, pode ser reconhecida através do QR Code, onde contém o laudo e todas as informações médicas daquela pessoa. Existe também a prioridade, o IPVA gratuito para quem tem autismo ou até mesmo quem é responsável por um autista. Tem também vários outros, como vagas especiais em determinadas lojas e dentre outros direitos. É sempre bom a gente estar por dentro desses direitos para que eles possam ser seguidos e cumpridos. Você conhece o termo neurodiversidade e o símbolo da neurodiversidade? Bom, é o símbolo do infinito, onde contém várias cores. E esse símbolo significa dizer que a neurodiversidade ela vem acompanhada das diferentes formas de ser neurológicas e biológicas daquela pessoa, para a inclusão dentro dessa sociedade e da conscientização dessas características que formam não só o autismo, mas todas as pessoas que são neurodivergentes. Bom, gente, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e para mais informações, entre em contato comigo nas redes sociais aqui mencionadas. O autista, ele merece respeito, são pessoas maravilhosas e precisam do nosso amor. O autismo não tem cara, não tem gênero, não tem idade. O lugar de autista é onde ele quiser. Ponte.